Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Hoje ainda é a penúltima das mensagens, penúltimo dos sermões na carta aos Gálatas. Na próxima semana nós concluiremos. Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do 6 ao 10. Se você puder mudar de posição, quando encontrar o texto, Gálatas, capítulo 6, dos versos 6 ao 10, diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, ó Deus, eu te peço. Que seja o teu Espírito, que seja a tua voz, que não sejam as minhas ideias, que não sejam os meus pensamentos. Que o Senhor possa suprir, ó Deus, cada uma das minhas falhas, cada uma das minhas fraquezas. E que eu não seja um empecilho para que a tua igreja ouça a tua voz nessa noite, porque é da sua voz que precisamos, é da tua palavra que nós precisamos. Alimenta-nos nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Hoje nós vamos ver como é que Paulo fecha o seu argumento que ele iniciou lá no capítulo 5, verso 14. Volte um pouquinho aí. Capítulo 5, verso 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, a partir desse verso e até aqui onde nós estamos hoje, ele está trabalhando a questão de como viver uma vida de amor. De que maneira nós vivemos uma vida de amor. E ele trabalha o tempo inteiro fazendo oposição entre uma vida vivida com amor e uma vida vivida na carne. Uma vida vivida pelo poder do Espírito e uma vida vivida na força da carne. Ele faz essa oposição a partir daí. Veja o verso 15 do capítulo 5. Mas vocês ficam se mordendo e devorando uns aos outros. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então, o que Paulo vem falando a partir daí até onde nós estamos hoje, tem a ver com essa diferença entre uma pessoa que vive pelo Espírito e uma pessoa que vive pela carne. A pessoa que vive pelo Espírito vive uma vida que ama, porque a lei se cumpre quando nós amamos o nosso próximo. Então, quem vive no Espírito cumpre a lei amando o próximo. E quem vive na carne vai viver mordendo e devorando uns aos outros, buscando a destruição. Então, essa oposição que ele vai trabalhar ao longo do capítulo 5, ele vai discorrer sobre as obras da carne. E se você olhar as obras da carne, você vai ver que elas geram divisão, trazem ruína e destruição. Isso vai estar a partir do verso 16. E ele também vai falar do fruto do Espírito, que nos capacita para uma vida de comunhão. Na semana passada, nós falamos de como a igreja, de como nós, porque nós somos a igreja, de como nós abandonamos os nossos soldados. Eu falei na semana passada que a igreja é o único exército ou que abandona os seus soldados no caminho ou mata os seus próprios soldados. A igreja é o único exército
que faz isso. E Paulo nos mostrou de que maneira nós devemos amar o próximo, amar o nosso irmão, inclusive quando ele cai. De que maneira nós devemos cuidar dos soldados que caem em meio à guerra, sem abandoná-los e sem matá-los. Nós vimos isso na semana passada, vimos como a vida cristã, a vida que Deus planejou para nós, não é uma vida isolada. A vida cristã é uma vida em comunidade. Deus planejou que fosse assim. É importante nós termos o nosso devocional? Sim. É importante nós lermos a Bíblia e orarmos no secreto, no nosso quarto? Óbvio, isso é importantíssimo. Mas isso é apenas uma parte do que é viver uma vida cristã. Viver no corpo de Cristo. Um cristão foi salvo e foi colocado num corpo. Então, Paulo iniciou o capítulo 6 nos mostrando que esse corpo deve ser funcional. Nós devemos estar comprometidos uns com os outros, levando as cargas uns dos outros e prestando conta uns para com os outros. Porque o capítulo 6, o início do capítulo 6, da semana passada, fala do irmão que caiu em pecado. Se eu estou comprometido com você e se você está comprometido comigo, quando eu falho, eu preciso prestar contas a você. Você precisa vir tratar o pecado comigo. E se acontece o contrário, a mesma coisa. As pessoas estão comprometidas. Nós não podemos ter os nossos pecados não tratados entre nós. E é isso que vem ocorrendo. Por quê? Porque nós não queremos compromisso. Pessoas entram e saem de igrejas e não estabelecem relacionamentos e compromissos. Por quê? Porque não querem prestar contas. Porque não querem ter ninguém se metendo na sua vida. Ninguém quer ir até o irmão para cuidar do pecado dele, porque ninguém quer que batam na sua porta para cuidar do seu próprio pecado. E acaba que nós vivemos uma vida isolada. A igreja hoje está vivendo cada um no seu mundinho, cada um a sua própria vida. Não é essa a vida que Deus chamou para nós vivermos. Deus nos chamou para nós levarmos as cargas uns dos outros, nós estarmos comprometidos uns com os outros e prestando contas uns para com os outros. E continuando então nessa ideia, hoje, Paulo, ainda falando do amor na prática, Paulo vai falar de como devem ser tratados, então, os verdadeiros mestres da palavra. Do verso 1 a 5 do capítulo 6, ele nos mostrou uma instrução que envolve toda a igreja. Quando o irmão cai, de que maneira você vai tratar, de que maneira você vai cuidar, o que deve estar no coração de quem está tratando de quem caiu no pecado. Tudo isso é tratado nos versos 1 a 5, que nós vimos na semana passada. Mas aqui no verso 6, existe uma orientação específica de como nós devemos nos relacionar com os mestres. E o meu celular pitou aqui. Hoje fui eu que deixei o celular com som. Espera aí. Já está no modo avião, mas fez barulho. Então, essa orientação específica está aqui no verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo está aqui preocupado com os mestres da igreja da Galácia, porque imaginem, se Paulo que estava longe, Paulo foi quem plantou a igreja, Paulo que era o apóstolo, se ele que estava longe estava sendo difamado e hostilizado pelos falsos mestres que estavam infiltrados nas igrejas da Galácia, imagina como estavam então os líderes locais, aqueles homens que foram instituídos por Paulo para estarem à frente daquelas igrejas, para estarem ensinando o evangelho que Paulo pregou para eles. Se Paulo estava sendo hostilizado de longe, se Paulo estava sendo difamado de longe, os mestres que estavam lá na igreja da Galácia, com muita probabilidade, também estavam sofrendo acusações, estavam sofrendo injustiças e difamações
pelos falsos mestres judaizantes lá. Então, Paulo, ele veio e deu toda aquela instrução de como se deve tratar um irmão que cai em pecado, e agora ele volta as suas preocupações para os líderes, aqueles que estavam à frente, e ele diz: olha, vocês precisam compartilhar com eles todas as coisas boas. É uma troca amorosa de comunhão. O mestre, o líder, o pastor, ele se dedica ao estudo, ele se dedica à oração e ele se dedica ao ensino fiel das Escrituras, para que a igreja possa crescer com o conhecimento da palavra de Deus, com o entendimento da palavra de Deus. E os irmãos, aqueles que estão sendo abençoados, aqueles que se beneficiam desse ensino, devem compartilhar com os mestres todas as coisas boas. Isso inclui, claro, sustento, dinheiro. Paulo está falando não apenas de companhia, não apenas de cuidado, ele está falando também de dinheiro, ele está falando também de sustento. Ele está dizendo: esses homens que estão aí trabalhando fielmente para que vocês conheçam o Evangelho, para que vocês avancem no Evangelho, eles precisam ser cuidados por você. E esse cuidado também envolve dinheiro, mas não apenas dinheiro. Quantas pessoas se preocupam se o pastor está bem ou não? Quantas pessoas se preocupam em visitar o pastor? A gente se lembra que o pastor não nos visitou, né? Mas ninguém se lembra de visitar. As pessoas querem que o pastor vá na casa dela quando ela precisa de uma oração, quando ela está enferma. Mas quando o pastor está enfermo, está doente, ou quando tem algum familiar, poucas são as pessoas que vão também. Então, o cuidado que Paulo está falando aqui com os pastores, com os líderes, é um cuidado amoroso, reconhecendo que esses homens estão se dedicando, poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão dedicando a vida a ensinar a palavra e a cuidar desse rebanho. Então, é preciso que, em troca, eles recebam todas as coisas boas. Infelizmente, meus irmãos, esse princípio, ele está desvirtuado hoje. Infelizmente, esse princípio, ele está sendo alvo de extremos. Por um lado, nós temos pastores que acumulam fortunas indecentes. Quando olhamos a vida de um pastor que está aqui dizendo: olha, ele deve ser um dos que diz: olha, eu estou compartilhando a instrução, vocês devem compartilhar comigo todas as coisas boas, mas acumula uma fortuna, um patrimônio indecente. Isso é um extremo errado. E como consequência desse extremo errado, acaba vindo então um outro extremo. Como consequência desses homens que abusam do princípio e acumulam fortunas, os irmãos, então, decidem que não vão mais compartilhar, que não vão mais abençoar, porque estão vendo os abusos que são cometidos por alguns e acabam entendendo e dizendo: olha, eu não vou enriquecer ninguém às custas do meu sustento. Então, acabamos que vivemos em dois extremos. Certa vez, num debate com um amigo ateu, estávamos falando justamente, ele levantou a questão financeira, ele levantou a questão desses pastores que ostentam uma vida nababesca, uma vida indecente de dinheiro. E eu apresentei para ele um estudo. Tem pouquíssimos estudos, tá, gente, a respeito da realidade socioeconômica de pastores no Brasil. Pouquíssimos. Mas na época, e eu procurei esse estudo para compartilhar com vocês também, mas não achei, vou ficar devendo para vocês, mas vou continuar procurando. Na época eu compartilhei com ele um estudo socioeconômico da vida dos pastores lá do Paraná. E eu mostrei para ele que uma universidade estudou e apurou que mais de 70% dos pastores lá do Paraná precisavam trabalhar secularmente para se sustentar. Mais de 70%. E
essa maioria, além de trabalhar para se sustentar, também era responsável pelo dinheiro do seu próprio salário de pagar as contas da igreja. O que acontece é que, por causa de 1 ou 2 ou 10 homens que desvirtuam um princípio e acabam ostentando diante do mundo inteiro uma fortuna, existem milhares de homens que estão vivendo o ministério no sufoco, trabalhando e tendo que pagar as contas da igreja ainda, vivendo no sacrifício. Esses não aparecem na televisão. Esses não vão ser alvo de uma reportagem nos jornais ou nos sites. Você não vai ficar sabendo deles. O que aparece é aquele que tem um jatinho, é aquele que tem um carrão, é aquele que tem uma mansão, aquele que tem várias propriedades fora do Brasil. É isso que vai aparecer na mídia. Mas a grande maioria dos pastores do Brasil está passando no fogo e está sustentando a igreja com o seu próprio salário. Essa é a realidade. Então, não podemos entrar em nenhum dos extremos. Não podemos aceitar que pastores e líderes, em nome do seu trabalho, em nome de estarem instruindo a igreja, nós não podemos admitir que esses homens se tornem milionários. Isso está errado. Isso fere o princípio bíblico. Mas também, por conta disso, não podemos entrar no outro extremo, onde abandonamos homens que estão genuinamente pregando o evangelho, genuinamente cuidando da igreja e ainda assim não conseguem obter o seu sustento. Eu anotei aqui, tem uma frase que eu escrevi aqui: comparação imprópria com jogadores de futebol. Parece um pouco isso, porque a criança, o jovem, ele começa a jogar bola, por quê? Porque ele vê lá o Neymar, ele vê lá aqueles homens ganhando milhões e milhões e milhões de dólares, porque jogam futebol. Mas a grande verdade é que um número muito pequeno alcança isso. Para cada Neymar, existem milhares e milhares de jovens que talvez joguem até mais bola do que o Neymar, ralando coco aí nos campos, descalços, sem sustento. E acabam dizendo que a profissão de jogador de futebol é uma profissão de milionários. Não é. Jogadores de futebol estão sofrendo ao longo do país, em vários e vários times, às vezes tendo que pagar a sua própria comida e a sua própria passagem para jogar um jogo da terceira divisão. E acabam se levando a fama por causa do Neymar. E existem, da mesma forma, vários e vários pastores que precisam trabalhar para poder pagar a conta de luz da igreja e acabam levando fama de ladrões, de aproveitadores, por causa de um ou outro que está na mídia, desvirtuando os princípios da palavra de Deus. Então, Paulo, depois de dar essa instrução de como viver o amor na prática em relação aos seus líderes, ele então vai fazer o fechamento, e ele volta então para a analogia rural, ele volta a falar de semeadura, porque quando ele começa a falar de amor concreto, ele fala do quê? Do fruto do Espírito. Então Paulo agora volta para essa analogia rural e dessa vez para trazer uma advertência, verso 7. Não se enganem. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Irmãos, o que seria semear para o Espírito e semear para a própria carne? Paulo já nos deu todos os exemplos disso. O que seria semear para a carne? Capítulo 5, verso 15. Ficar mordendo e devorando uns aos outros,
pessoas em competição, pessoas em atrito, pessoas sem comunhão, pessoas sem amor. E isso é semear para a carne. Viver assim é semear para a carne. O que é então viver semeando para o Espírito? 14, verso 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Como semear para a carne? Versos 19 a 21 do capítulo 5. São as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Viver assim, andar assim nesse mundo é semear para a própria carne. Semear para o Espírito, então, o fruto do Espírito, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem vive assim está semeando para o Espírito. Então, Paulo, aqui no final do capítulo 6, ele está retornando para o argumento que ele traz lá no começo. Ele trouxe todas as instruções a respeito de como viver esse amor, de como a igreja, a comunidade, de como nós, como família, como corpo, vamos viver esse amor. E agora ele está arrematando o seu argumento, falando das consequências de quem escolhe viver a vida no Espírito e de quem escolhe viver a vida na carne. Quem vai viver uma vida na carne vai colher para si destruição, e isso ele já disse lá no verso 15 do capítulo 5. E quem vive uma vida no Espírito colherá vida eterna, porque está vivendo na dependência do Senhor, na confiança do Senhor, e por isso tem os seus pecados perdoados, e por isso tem paz com Deus e vence a morte pelo poder de Cristo. Essa semeadura, ela é infalível. Embora esse texto possa ser usado para qualquer área da nossa vida, o que Paulo está dizendo aqui é que não adianta eu viver uma vida do jeito que eu quero, esperando colher vida eterna. Quem vive a vida do jeito que quer, quem faz as suas próprias escolhas, como Adão e Eva fizeram lá no Éden, vão colher corrupção, vão colher destruição. Quem vive como quer, quem faz o que quer e escolhe a maneira que tem que viver, simplesmente não tem como colher vida eterna. É incompatível. Quem planta arroz vai colher arroz, quem planta feijão vai colher feijão. É impossível você plantar arroz e colher abobrinha. Impossível. Então, quem vive uma vida na carne não vai colher o fruto do Espírito e a vida eterna. Quem vive uma vida no Espírito vai colher o fruto do Espírito. Exige trabalho. Porque a metáfora e a analogia que Paulo usa, rural, é uma metáfora que demonstra que exige trabalho. Viver no Espírito é um trabalho de semeadura. Nós devemos todos os dias acordar e pensar, eu vou fazer o quê? Que escolhas eu vou tomar hoje? Quais são as atitudes? O que eu vou fazer? Eu vou viver para mim? Eu vou fazer as minhas escolhas? Eu vou viver para agradar a minha vontade? Ou eu vou viver para fazer a vontade de Deus que aponta para amar o próximo? Porque, como eu disse, nós temos hoje uma capacidade de separar as coisas que não é bíblica. Quando nós dizemos que vivemos para Deus e não amamos o próximo, João vai dizer que nós somos mentirosos. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Não podemos separar as coisas, não importa o quanto você ora, não importa o quanto você lê a Bíblia, não importa o quanto você conhece as Escrituras. Se você não ama o seu irmão, não adianta. Você não está vivendo no Espírito. Você não está fazendo a vontade de Deus.
Deus nos chama para viver em comunidade. Então, plantar, semear para a carne é viver de acordo com a sua própria vontade. Semear para o Espírito, pelo Espírito, é viver de acordo com a vontade de Deus e fazer o que Ele tem para nós, que começa com o amor pelo próximo e atendermos às necessidades do próximo. E ele avança então, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Guilherme, o que é fazer o bem? De novo, Paulo já nos mostrou isso ao longo da sua explanação. O que é fazer o bem? Fazer o bem é semear para o Espírito. Ah, Guilherme, o que é semear para o Espírito? Cuidar uns dos outros. Isso é semear para o Espírito. Isso é cultivar o fruto do Espírito. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Então o argumento ele volta. Paulo aqui está voltando para o início. Tudo que ele nos fala aqui de fazer o bem já está exemplificado ao longo da carta. Então, como eu disse, no verso 14 do capítulo 5, amar o próximo, do 22 ao 24, cultivar o fruto do Espírito, no 6, de 1 a 6, cuidar uns dos outros e cuidar dos mestres. Isso é semear para o Espírito, isso é fazer o bem. Não temos por que dizer, mas eu não sei o que é fazer o bem. Está aqui. Tudo aponta para você amar o próximo como a você mesmo. E fazer o bem, queridos, envolve tudo. Fazer o bem ao próximo envolve qualquer necessidade do próximo. Desde o seu tempo, até a sua atenção, até o seu dinheiro também. Por quê? Qual é a medida? É a necessidade do outro. Você encontrou alguém com necessidades? Você encontrou um irmão com necessidades? O que você vai fazer? Aquilo que você gostaria que fizessem por você, se você estivesse na mesma situação. Simples. Não é preciso um tratado teológico, não é preciso escrever um livro de 500 páginas para a gente saber como tratar o próximo nas suas necessidades. É só você dar para ele aquilo que você gostaria de receber se estivesse na mesma situação. Simples. Se você estivesse passando fome, você ficaria feliz se o irmão colocasse a mão sobre a sua cabeça e orasse? Senhor, abençoa ele, para que ele possa matar essa fome. E fosse embora? Você, poxa, meu irmão, obrigado pela oração, mas eu continuo com fome. Amar o próximo como a nós mesmos é simples assim. É só você encontrar alguém passando por alguma situação, se colocar no lugar dele e dar para ele aquilo que você gostaria de receber se estivesse na mesma situação. Não precisa grandes elaborações. E eu não preciso dizer de novo, isso envolve tudo, qualquer coisa. Se você gostaria de alguém para ouvir você, então pare para ouvir o irmão. Se você gostaria de alguém que trouxesse um prato de comida para você, então dê um prato de comida para o irmão. Se você gostaria de alguém que fosse na sua casa fazer uma visita, então vá na casa do irmão fazer uma visita. É isso. Esse é o resumo de fazer o bem. Esse é o resumo de viver no Espírito. Esse é o resumo de cumprir a lei. Qual o maior exemplo que nós temos disso? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus saiu lá da glória. Vamos abrir Filipenses. Abra aí Filipenses capítulo 2. Avança um pouquinho. Filipenses capítulo 2. Verso 5. Até o 8. Filipenses 2, de 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que,
mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Só até aí. Meus irmãos, Jesus, sendo Deus, saiu da glória, se tornou um ser humano por nós, para fazer por nós aquilo que nós precisávamos. Jesus saiu da glória, sendo Deus, para carregar os nossos fardos. Jesus saiu da glória, sendo Deus, para levar sobre si os nossos pecados. Nós que não somos nada, às vezes nos pegamos em coisas mínimas para não darmos atenção para alguém. Ah, não, eu não posso sair da minha casa para ir lá socorrer essa pessoa. Eu não posso sair da minha posição para ir lá tocar naquela pessoa. Eu não posso sair da minha inteligência, sei lá no que a gente confia. Bota aí na sua cabeça alguma coisa que você valoriza e pense naquilo que você não quer largar para ter que cuidar do outro. Porque nós não queremos nos incomodar para cuidar do outro. Nós não queremos ser incomodados, nós não queremos largar aquilo que estamos fazendo, porque nós nos achamos mais importantes. E o outro, que se vire. Mas o nosso exemplo, a nossa referência é Deus. Vejam, Jesus deixou o seu lugar de glória para vir atender às nossas necessidades. E o que Paulo começa dizendo aí nesse texto? Tende em vós o mesmo sentimento. Aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos ter. Vida sacrificial. Ninguém quer ouvir isso, meus irmãos, mas é isso que Paulo está dizendo. Vida sacrificial. Jesus morreu por nós na cruz para que nós vivêssemos nesse mundo como igreja, como comunidade. E nós vivermos como comunidade exige de nós um amor sacrificial, onde nós abrimos mão daquilo que temos, daquilo que somos, do nosso conforto, para servirmos ao outro. É isso que é viver pelo Espírito, é isso que é ser igreja, é isso que é viver em comunidade. Meus irmãos, a igreja hoje está muito longe disso. Nós aqui estamos muito longe disso. Mas nós precisamos iniciar um caminho de volta. Não importa o quão longe nós estejamos desse propósito, desse ideal. O que você não pode, o que eu não posso, é me conformar com isso e achar que está normal. Não é normal uma igreja onde as pessoas não se conhecem. Não é normal uma igreja que as pessoas não se frequentam. Não é normal uma igreja onde eu não possa ter intimidade com você a ponto de confessar um pecado ou de ser repreendido por você por um pecado meu. Nós não podemos nos conformar com isso, porque senão, meus irmãos, nós não somos igreja de fato. Nós temos um prédio, nós temos um ar-condicionado, nós temos bancos, nós temos pessoas, mas não somos igreja. O que faz a igreja não é o prédio, o que faz a igreja não é o ar-condicionado, não são os bancos. O que faz a igreja é a comunhão. Se não há comunhão entre nós, nós podemos parecer uma igreja, nós podemos ter cara de igreja, mas não somos igreja. Que nós tenhamos em nós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, para podermos começar a ser igreja. Como eu sempre digo, quando a palavra nos repreende assim, não é para nos destruir. Quando a palavra nos repreende assim, não é para que nós sejamos derrotados, é para que nós mudemos o rumo. Jesus
E a sua palavra está nos chamando para mudarmos o rumo de como nós estamos vivendo em comunidade. Então, que você possa tomar essa decisão de fato e dar os passos necessários para essa mudança acontecer. Não apenas saber que é preciso e não fazer nada. Nós precisamos quebrar as barreiras que há entre nós. Nós precisamos mudar a maneira como nós nos relacionamos para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor. Estamos aqui diante da Tua palavra. Teu servo Paulo estava repreendendo e instruindo as igrejas da Galácia, porque eles estavam vivendo uma vida baseada nos ensinos dos falsos mestres. Estavam abandonando o verdadeiro evangelho para viver uma vida de méritos, quando na verdade nós não temos méritos. Somos todos pecadores e dependentes da graça de Deus. E por sermos dependentes da graça de Deus, e por sermos todos pecadores, não há ninguém que seja melhor do que o outro aqui entre nós. É isso que Paulo está dizendo para as igrejas da Galácia, e o teu Espírito nos diz hoje: não há ninguém que seja superior, não há ninguém que seja melhor. Somos todos pecadores, carentes e necessitados da tua graça. E que, se estamos de fato vivendo no Espírito, nós vamos servir uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Se acendeu alguma luz no nosso painel de advertência nessa noite, se a Tua palavra nos fez perceber que estamos fora do caminho, oh Deus, nos ajude a voltar para o caminho, de fato. Senhor, se a Tua palavra nesse momento nos fez perceber que não estamos no centro da Tua vontade e não estamos fazendo aquilo que deveríamos, Senhor, que nós possamos mudar de verdade, para que possamos realmente viver como o Senhor quer que vivamos, dar o testemunho que o Senhor quer que demos, ser um como o Senhor é com o Filho e como o Filho é com o Pai. E o teu Filho disse na oração final que ele faz lá em João, que nós deveríamos ser um, para que o mundo soubesse que Ele e o Senhor são um. Estamos falhando nisso, Senhor. Estamos falhando em ser um. Estamos falhando em mostrar ao mundo a unidade da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, e perdoa-nos. Primeiro, perdoa-nos. Perdoa-nos se resistimos, se insistimos em ter barreiras entre nós, e resistimos todas as vezes que alguém entra no nosso espaço. Perdoa-nos e ajuda-nos, ó Deus, a jogar por terra todas essas barreiras e sermos de fato uma família, como a Tua palavra diz que somos. Sermos de fato um corpo, como a tua palavra diz que somos. Ajuda-nos, eu te peço. Agora leva-nos em paz, Senhor, para nossas casas. Protege-nos, Senhor, no caminho, e que nós possamos viver uma vida diferente quando sairmos daqui nessa noite. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.